Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar da luta confirmada por UFC Casabranca entre o Poatan e o Ciryl Gane. Eu fiz um vídeo recente, né, falando um pouco dessa luta, ainda não estava confirmada, então a gente estava fazendo os comentários por cima, cogitando ali que ela poderia acontecer, mas agora tá tudo certo, confirmado, e a gente até sabe agora que vale o cinturão interino da categoria dos pesos pesados, então o Poatan pode se tornar um campeão triplo, porém triplo, 2 lineares e um interino, né? Não são 3 lineares, mas é algo que já muita gente não fez, né? Ninguém fez, na verdade. Tem um esquilo para variar aqui do lado. Então, o que eu quero falar um pouco nesse vídeo? Sobre a cotação, o favoritismo, porque algumas casas pelo mundo já têm a cotação para essa luta e parece realmente muito parelho, porque teve um momento ali no começo onde o Gane estava leve favorito, agora quando eu olhei antes de gravar o vídeo, tá empatado em algumas, e em algumas o Poatan tá leve favorito, ou seja, pelo menos nesse início, a folha caiu na minha cara, pelo menos nesse início, lembrando que isso vai mudando, tá? Então é natural que às vezes abra até uma grande vantagem, enfim, com o passar do tempo, com notícias e tal, isso pode mudar, mas nesse momento está praticamente 50-50, dá para considerar um empate técnico, porque por mais que em uma casa ou outra o Poatan seja um leve favorito, a diferença é muito, muito pequena. Então, o que acontece? Eu concordo com o aperto assim, né, da cotação realmente, mas é o que eu já tinha falado antes, eu acho que se for escolher um favorito, já que eu nunca coloco 50-50 ou 1,85 a cotação a 1,85, porque eu tenho que escolher um lado, né? Eu sempre faço isso aqui, isso não é muito fácil, né? Eu simplesmente não escolher nenhum lado, por isso que inclusive que eu acabo errando muito, né? E às vezes acerto também, porque eu dou opinião em tudo. Caralho, vai passar um caminhão muito barulhento aqui. Não sei se vocês vão me ouvir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um lado, tá? E o meu lado é o que eu já tinha escolhido antes. Eu ainda acho o Poatan favorito. Eu vi vários comentários, tá, de vocês no último vídeo que eu falei desse assunto e tava uma galera falando, mas o Gane nunca perdeu em pé, mas o Gane é muito rápido, mas tal. Sim, tem vários argumentos a favor dele, obviamente por isso que a luta é parelha, tá? Mas ainda assim, eu tenho alguns argumentos a favor do Poatan e é isso que eu quero falar aqui, tá? E agora, além de esquilo, tem um monte de... não sei o nome daquela ave ali com biquinho fino, mas a gente vai passar lá perto. Então é o seguinte, o que eu acho? O Gane, por exemplo, quando ele lutou com o Taito Iwasa, não sei se vocês lembram, ele tomou um knockdown, né? Olha, ó, tem uns bichos ali, ó, atravessando. Cadê? Ali, ó, branco. Então assim, ele tomou um knockdown do Taito Iwasa, né? O Taito Iwasa é um bom trocador, tal, mas, cara, a gente tá falando do Poatan, né? É um peso pesado natural, mas por mais que a gente se esforce ao máximo, o Taito Iwasa não chega no dedinho do pé do Poatan, então, nos quesitos ali de trocação e tudo, então não dá muito para comparar. Então o Ciryl Gane chegou a vacilar ali, mas o Gane ganhou a luta, sim, mas a questão é que ele foi pego pelo Tuivasa, então o Poatan tem muito mais qualidade para também pegar ele, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a segunda luta do Gane contra o Volkov, por exemplo, ele já tinha lutado com o Volkov, tinha ganho, beleza, não tinha usado queda nem nada. Na segunda, por algum motivo, não lembro se teve questão de lesão, sai daí, pássaro, vai ser atropelado, porra, vou. Eu não lembro se teve algum motivo, mas ele usou muito as quedas, né? Ele usou muito a luta agarrada, ele evitou trocar, o Volkov é muito grande e tal, bem perigoso na trocação, enfim, é um cara muito bom, mas o Gane evitou. Então, eu não sei se realmente o Gane vai querer só trocar com o Poatan e vai confiar tanto nisso. Mas ele é muito bom na trocação, ele pode ganhar na trocação, você tá maluco? Não, realmente, ele pode só trocar, ele pode até vencer só na trocação, isso pode acontecer, porque ele é muito bom e ele é um peso pesado de verdade, né? Não tem como, o frame dele não é o mesmo do Poatan, tá? Então o Poatan é muito alto, sim, mas o Gane é muito mais largo, o biotipo dele é totalmente diferente, né? E a agilidade realmente dele é o que dificulta. E aqui é o ponto que eu dou o crédito pro Gane, e é por isso que eu acho que realmente é aparelho. Então, por quê? Porque o Gane tem uma movimentação, e não só a movimentação footwork, né? Mas ele tem uma entrada e saída para golpear que é muito, muito rápido para peso pesado. Mesmo para meio pesado, tá? Então, dá até para falar que, inclusive isso é amplamente falado, que ele tem uma movimentação, uma agilidade até talvez de peso médio, tá? Então,
qual é o meu problema com isso? Eu não acho o Poatan um cara rápido. Ah, pronto, fudeu, né? Falei isso, nossa senhora. Vai ter nego brotando do bueiro, falando que eu tô viajando, porque eu sou rei, blá, blá, blá. Mas enfim, não é uma qualidade do Poatan a velocidade. Ele pode ter trocentas outras, mas velocidade para atacar assim não é. É que ele tem timing, então ele tem os contragolpes no timing exato, porque foi o que eu já expliquei no outro vídeo, né? Ele tem formas de igualar a velocidade dele com a dos adversários. A galera postando aí, ó. Então, por exemplo, contra o Adesanya, era nítido que não era a mesma velocidade, mas ele compensa de várias outras formas e tá tudo bem, porque é efetivo. Contra o Kali Rountree, não tinha a mesma velocidade. Contra o próprio Ankalaev, quando teve trocação na primeira luta, também dava para ver que tinha ali uma diferença. Entre outros, tá? Prohaska conectou muito ali antes de acabar sendo nocauteado depois, mas enfim, eu estou falando, separando um quesito, tá? Então, no quesito velocidade, footwork, essa movimentação toda, né? Esse entra e sai, realmente não é tanto o forte dele. Porém, ele tem reflexo, ele tem timing, então ele tem outras características que podem envolver velocidade ali. Então, o meu ponto é esse, tá? É a questão da movimentação aliada a essa velocidade de entrar e sair, bater, que talvez o Gane possa ser superior, mesmo sendo mais largo, mais pesado, mais forte, entendeu? Então eu acho que essa é uma preocupação, tá? Não quer dizer que ele vai perder por causa disso, até porque, vamos lá, né? O Poatan, na trocação, tem experiência, que não precisa nem ficar falando, então agora, tendo confirmado o adversário e tudo, ele vai ter uma preparação, um plano de jogo para esse estilo de trocação, tá? Então ele já pegou os melhores trocadores do mundo, né? Como para mim o Adesanya, na época que ele pegou, era o melhor trocador, e o Poatan venceu. Ah, perdeu a outra? Ah, tá bom, mas ganhou também, tá? Então, eu acho que ele vai ter que neutralizar. E um ponto bem específico que eu, inclusive, dou ainda o favoritismo para o Poatan são os chutes na panturrilha. Porque o Gane depende muito dessa movimentação, desse footwork, dessa agilidade. O Poatan chutando bastante a panturrilha dele e fazendo com que ele fique parado. Não é só uma questão do tipo, ele tá mais fixo para eu acertar. Não, não é só isso. O Gane depende disso, não só para se defender, o footwork dele é principalmente para atacar. Ele precisa muito do footwork, o jogo dele é 90% dependente dessa fluidez dele. Então, se o Poatan fizer o que ele sempre faz, que é a principal arma dele, tá? Porque a principal arma vai falar, o cruzado. Não, o cruzado é a cereja do bolo para acabar com a luta, mas a ferramenta mesmo que possibilita até ele usar o cruzado são os chutes na panturrilha. Então, se ele trabalhar muito esses chutes na panturrilha, que não vai ser tão fácil, porque o Gane justamente vai estar movimentando, ou até contra-golpeando, jogando mão, ele pode machucar aquela panturrilha. São 5 rounds, não precisa lutar afobado, né? E tirando a movimentação ali, fica muito mais fácil, porque o Poatan muito possivelmente vai encontrar os seus golpes mais duros. Então, eu não acho uma luta fácil, tá? Por isso esse equilíbrio. Eu enxergo claramente o Gane conectando alguns golpes no Poatan por conta dessa agilidade, tá? Como ele estava com o Tom Aspinall, por exemplo, entra, sai, bate, movimenta de lado, o Poatan é mais plantado, então é difícil ele acompanhar essa movimentação. Então assim, é uma luta difícil, não tem como negar. O estilo do Gane é um estilo que no papel é muito eficiente contra o Poatan, tá? Mas, de novo, ainda assim, eu acredito que o Poatan trabalha os chutes baixos, tira a movimentação e constrói o nocaute. Eu não consigo ver o Poatan acabando com a luta de começo, tá? Pode acontecer, porque luta é luta, mas eu não enxergo isso acontecendo. Eu acredito que ele vai construir o nocaute. Então, terceiro, quarto, quinto round, eu acho que ele pode realmente acabar nocauteando. Deixando para uma decisão, aí é complicado, tá? Ele pode realmente vencer mesmo na decisão, mas a gente sabe que o jogo de volume, por incrível que pareça, né, é do Gane, tá? É o cara que tem gás, que movimenta, que é leve, que é fluido. O Poatan não tem esse estilo de bate-sai para pontuar. Então eu acho que aí, se for para decisão, é mais capaz do Gane realmente vencer. Enfim, como deu para perceber aqui, tem realmente pontos fortes para um lado, pontos fortes para o outro. É uma luta equilibrada, depende muito do plano de jogo e da execução, principalmente. Porque o plano de jogo
até que não é difícil um traçar para o outro, né? Porque são caras com jogos muito marcantes, né? Muito bem definidos. É mais uma questão de execução, tá? Mas, mesmo tão parelho nas bolsas e às vezes até indo para um lado ou para o outro, eu mantenho meu palpite. Eu acho que o Poatan tem ferramenta, tem experiência, mesmo sendo a categoria original do Gane e sendo realmente uma luta muito difícil, ele não sendo mais rápido, eu ainda acho que, de fato, ele consegue minar as pernas, se encontrar, vai engolir golpe, tal, não sei o que, mas natural, para ele não faz diferença nenhuma, ele não se desespera, ele continua com a cabeça no lugar. Eu acho que ainda assim ele encontra a vitória e se torna campeão interino. Agora, se ele vencer, ele vai lutar com o Espen lá no futuro. Aí é um outro vídeo, aí é uma outra história, beleza? Então, me despeço de vocês com os esquilos ali, ó, não sei se dá pra ver. Tá bem pequenininho aqui, por aqui, ó, aqui, ó. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa o like. Se você quiser alguma outra luta que eu fale aí da Casa Branca, qualquer coisa do tipo, comenta aí também. E é isso, continuo na minha viagem aqui. Se inscreve aí no canal se você não tá inscrito e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!